Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares, nossa irmã Daniela lá da Bahia e aos demais irmãos que acompanham conosco. Que Deus continue te abençoando. Tivemos esse período de louvor tão maravilhoso. Deus seja louvado. Obrigado, viu, André? Obrigado, Felipe e o Mateus, porque pareciam que tinham umas 20 pessoas aqui em cima, não é? E que momento gostoso. Matamos a saudade desses hinos, dessas composições, desses clássicos e dessas letras que foram presentes de Deus a vocês. Amém, meus irmãos? Quero orar com você agora. Pensei que teria terminado a última mensagem semana passada, mas durante essa semana, alguns versículos de Deuteronômio ficaram ali mexendo comigo. Confesso que eu relutei até ontem à noite, principalmente hoje de manhã. Mas me veio essa direção do Senhor de trazer ainda um ensino sobre os acontecimentos ali do povo de Deus no deserto. E eu não tenho dúvida que vai ser muito bom, muito útil sobre o que nós estaremos tratando. E eu acredito demais que Deus vai falar conosco. Amém? Você crê? Então vamos orar? Peça agora por você, pelos seus, por nós. Peça, Deus, fala conosco, fala comigo. Amém? Senhor, obrigado, meu Pai. Como é bom poder parar agora para ouvir a Tua voz, para comer a Tua comida, se alimentar do maná sagrado. Deus bendito, eu te peço mais uma vez, fala à Tua igreja, usa a minha vida, usa essa igreja, continue usando esse aprisco, essa igreja e cada irmão aqui de uma forma especial, para que realmente possamos, ó Deus, continuar crescendo na graça, no conhecimento, na estatura, ó Deus, no caráter, na ética e principalmente na espiritualidade. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco. Sempre que oro, antes da Tua palavra, me recordo do pastor, Dr. Martin Lloyd Jones, Senhor, que dizia que a Tua igreja precisa do Teu Espírito, que o pregador precisa do Teu Santo Espírito, e quando há essa interação entre aquele que fala e aqueles que ouvem, a Tua presença se faz manifesta. Porque sem Ti nós nada somos. Nada fazemos, nada realizamos. Obrigado, Deus, por tudo que já oferecemos a Ti aqui, como nosso louvor, nossas intercessões. E agora, Deus, com o coração quebrantado, e como passarinhos famintos no Teu ninho, te pedimos, ó Deus Supremo, alimenta-nos, alimenta-nos. Ajuda-nos na nossa caminhada, Senhor. Dá discernimento, maturidade, mas sobretudo, Senhor, realinha a nossa vida para aquilo que realmente o Senhor quer para cada um de nós. Eu peço, usa a minha vida, usa a Tua igreja e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 1. Ainda Deuteronômio, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo os últimos versículos do capítulo 1. Porque quando Deus fala àquele povo e os castiga, e é um castigo muito severo, admitamos, nenhum de nós gostaria de estar ali, o Senhor dá um castigo para aquele povo, e ali no versículo de número 41, até o versículo 46,
Tem um detalhe aqui em Deuteronômio, e a gente também vai para Números, porque as histórias aqui de Deuteronômio, como eu mencionei para vocês, Moisés está lembrando o povo. Do quê? De todos aqueles 39 anos e quase 40 anos, que é nos últimos meses. Moisés está lembrando. Então ele está lembrando o quê? As histórias passadas. Deixa eu fazer aqui um adendo. Essa semana fiquei pensando sobre isso. Olha que interessante, como a didática divina é fantástica. Deus, ele tem um método de nos ensinar. Ele tem uma maneira bem peculiar. E aqui Deus está reprisando os ensinos dele para essa geração que nasce no deserto. Mas olha só que coisa fantástica, que coisa magnífica. A maneira em que lemos Deuteronômio capítulo 1 em diante, principalmente aqui no 1, Deus está falando a essa nova comunidade, é uma nova comunidade que nasce no deserto, que vai conquistar Canaã, como sabemos. Mas a maneira que ele se comunica com essa comunidade, porque como eu disse, o último vivo era Moisés, depois de quase 30 dias ele morre, ou seja, Moisés estava falando ali, alguns dias ele lá na frente morreria, era o último de todos aqueles que morreriam no deserto. Olha só que interessante, a maneira em que Deus se comunica é como se estivesse falando aquela velha geração. E eu fiquei me perguntando, por que Deus usou a velha geração para dar uma lição à nova geração? Porque a maneira em que ele constrói o texto é como se dissesse a velha geração, não a nova geração. Sabe quando você está corrigindo seu filho? E aí o filho diz, mãe, isso daí é para o outro, não é para mim. Você está misturando os papéis. Aqui Deus não é que ele está misturando os papéis ou não sabe o que faz. É porque na realidade as histórias se aplicam. É uma nova geração? É. É uma geração de conquista? É. Mas se eles não tomarem cuidado, tudo aquilo que a velha geração passou, eles vão passar também. Então, na pedagogia divina, na didática sagrada, Deus muitas vezes fala conosco nas entrelinhas. Ele lembra as histórias, usando as velhas histórias, mas nos falando algo no presente. E por que eu pensei em tudo isso e estou fazendo esse adendo? Essa é a história da Bíblia. Pode ver que as histórias se repetem hoje, não é assim? As histórias se repetem hoje. E só não entende quem não quer. Porque na prática nós experimentamos isso. Mas aquela palavra da Bíblia não foi para o povo lá atrás, há 3.000 anos atrás. Foi para eles, mas é para nós também. Ou seja, Deus, Ele nos ensina, irmãos. E é por isso que alguns crescem, frutificam, conquistam suas Canaãs, realizam as obras de Deus, e outros ficam sempre morrendo no deserto, dia após dia, época após época, ano após ano. Por quê? Porque não aprende com as lições sagradas. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, eu fiquei notando isso. A maneira em que Moisés fala com aquele povo é uma maneira citando a velha geração. Mas é a nova geração. Por que cita a velha? Porque se eles não vigiarem, se eles não obedecerem, aquilo que aconteceu com eles, os seus antepassados, acontecerão com essa nova geração. Então, hoje a gente vai usar aqui Deuteronômio capítulo 1 e Números, e a gente vai fazer um passeio mostrando que logo depois, olha que interessante, logo depois que vem Deus na boca de Moisés e diz, chega, vocês morrerão no deserto, vocês perecerão aqui. Os 40 dias que os espias passaram lá em Canaã, cada dia se transformará num ano e vocês ficarão no deserto 40 anos. Deus deu o decreto. Acontece algo bem interessante.
O que acontece, pastor? Aquele povo parece que tem crise de consciência agora. Não, pecamos contra Deus. Vamos sim conquistar a terra. Mas Deus tinha acabado de dizer, opa, chega, não tem mais jeito. Agora eles querem, outrora eles não queriam. Minutos antes, dias antes, eles não queriam conquistar mais a terra, ficaram murmurando, lembram? Agora Deus, depois de muita paciência, usa Moisés para tentar levar uma palavra de esperança a eles não têm jeito. E aí Deus então se cansa e diz, chega, vocês vão morrer no deserto. Agora que vem a palavra de Deus dizendo, vocês morrerão, eles falam, agora eu estou tendo crise de consciência. Vamos lá. Lembra que eu falei há pouco? A didática sagrada, a pedagogia divina. Não é assim com a gente, a mesma coisa? Não é assim o que acontece? Muitas vezes conosco, a gente só vai dar valor quando perde, quando escorrega pelos dedos, que nem água. Depois que a gente perde, a gente dá valor. Depois que a gente não tem mais, a gente quer correr atrás. Mas aí muitas vezes não tem mais como voltar. Não é assim, meus irmãos? Não é a história da nossa vida? E o título da minha mensagem hoje é a nossa luta. Ou melhor, desculpem, a luta de sempre. Que é a nossa luta, a luta de sempre. Esse é o título, a luta de sempre. Por que eu pus esse título aqui? Porque, de fato, o que eu quero defender como tese é que essa luta de sempre, que é a nossa luta, ela não é só nossa, de cada ser humano, em cada período da história. A gente tem essa mania de pensar, né? Não, o mundo está terrível, vai tudo acabar. Meus irmãos, sempre foi assim. Nos dias da igreja primitiva, Nero, imperador romano, botou fogo em Roma e culpou os crentes lá de Roma. Foi terrível para os nossos irmãos cristãos que viviam em Roma, que agora foram perseguidos, punidos e destroçados lá em Roma, por causa de uma atitude cruel de Nero. Precisava arrumar um culpado, ele queria reconstruir Roma, o Senado não deixava, ele mandou botar fogo, porque ele era um lunático. Depois pesquise a história de Nero. E ali, quem foi o culpado? Os cristãos. Ele falou, foi os crentes que botaram fogo em Roma. Ou seja, na história bíblica e na história da igreja, sempre o povo de Deus sofreu. Sempre tiveram imperadores maus, cruéis, vis, homens terríveis, pessoas assim, tirânicas. Isso na história da igreja e também antes da história da igreja, no Velho Testamento. Sempre houve pessoas que se levantam contra outras. Por quê? Porque é a luta de sempre, meus irmãos. Desde que o homem é homem, desde que temos os primeiros registros históricos e arqueológicos, desde a criação do primeiro império, que foi na Suméria, até hoje, não foi diferente. Homens são vaidosos, são cruéis, são territorialistas, ocupam espaço, o mais forte domina sobre o mais fraco. Essa é a história humana. Agora, é claro, não nego que estamos nos sinais dos tempos. Mas por que eu estou falando isso? Porque saber disso nos tranquiliza um pouco. Como assim, pastor, tranquiliza? Ora, se a gente está vivendo finais dos tempos, como tranquiliza sabendo que homens são cruéis? Tranquiliza porque é a luta de sempre. É a luta de sempre. E se eu sei que eu tenho que lutar sempre, eu me preparo para a batalha. Porque, irmãos, nós temos uma mania de terceirizar as coisas. Podem ver. A culpa é do sistema, não é assim? Quando a gente terceiriza, a gente não se inclui. Quando a gente terceiriza, o problema é que estamos nos sinais dos tempos. Está tudo perdido porque a gente está nos sinais dos tempos. Logo, o culpado é os finais dos tempos. Mas eu te digo, Deus tem um plano nos sinais dos tempos ou não? Tem ou não tem? Opa! Meus irmãos, os sinais dos tempos vai ser maravilhoso.
para aqueles que estão cheios do Espírito. Amém, meus irmãos? Só um detalhe. Deus levantará na terra 2 grandes testemunhas. Quem são elas? Não sei. Mais 144 mil líderes. Quem são eles? O texto diz. São judeus. São 12 mil de cada tribo de Israel. Está lá o texto. Homens virgens. Ou seja, que não são casados. Eu faço a leitura literal. São 2 testemunhas e 144 mil. Para quê? Para a última grande colheita. Posso ouvir glória a Deus? Meus irmãos, vai ser fantástico. Percebam que eu saber que há uma luta de sempre, que sempre vai existir, mas a Bíblia já me aponta o caminho dos últimos tempos. E que Deus, naqueles últimos tempos, fará uma imensa colheita. Quero estar preparado para poder segurar o quê? Segurar a toalha, ajudar esses 144 mil. Eu quero participar disso daí. Ou a gente fica agora pondo culpa no anticristo, não é? Na besta, no falso profeta. Eu prefiro não viver esse momento, humanamente falando. Mas e se formos essa geração? Aleluia, que possamos dizer como Isaías, eis-nos aqui, Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu creio que vai ser algo inenarrável. Me permita que eu sei que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas isso vai aquecer o coração de vocês. Eu acredito que quando estivermos próximo a isso, aquilo que acontecia no Novo Testamento vai acontecer assim, a granel. Por exemplo, meus irmãos, vai estar tomando água no filtro da igreja e de repente uma criança grita, a água virou vinho, suco de uva. O que aconteceu? Vai dar uns picos assim, a garrafa de água do irmão. Milagres. Eu acredito, meus irmãos, Deus vai se mostrar, Ele vai preparar a igreja. Eu acho que a igreja ainda não está tão preparada, mas é o que eu acho. Eu acredito que muitas vezes o irmão vai estar lá no velório do seu ente querido e de repente o irmão, sabe, sem aqui aquelas intervenções humanas, o irmão levanta do túmulo e ressurreições. Eu acredito que quando estivermos próximo dessa grande colheita, meus irmãos, vão ser coisas desse tipo para mais. Amém, meus irmãos? Deus permitindo com que irmãos tenham visões reais dos seres sobrenaturais. Eu acredito nisso, meus irmãos. Joel disse que nos últimos tempos o meu Espírito seria derramado, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso começa no Pentecoste e isso não parou. Amém, meus irmãos? Não parou. Percebam, como que nós estaremos quando tudo acontecer? Chorando ou lutando? É a luta de sempre. Por isso que saber que há uma batalha, que há um leão a ser vencido, que há batalhas a serem lutadas, só nos prepara dia a dia. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente fica nessa religião, eu diria um pouco repleta de doentismo, não posso ter luta. Não, meus irmãos, a luta faz parte, a batalha faz parte. E me permitam, tá, meus irmãos? Eu vejo que muitos irmãos sofrem de uma mentalidade de pobreza. E a grande pobreza que Deus quer curar é aqui, é na mente e no coração. E naturalmente, quando Ele cura na mente e no coração, a pobreza física cai por terra. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que não querem lutar, estão cansados de lutar. Meus irmãos, não. Lute a sua luta e vença dia a dia, porque saiba de uma coisa, não é você que vai à frente, é o Senhor quem luta por nós. Amém, meus irmãos? Não terá lanche grátis, não terá vida fácil, não terá ausência do inimigo. O único momento de descanso será na glória. Amém, meus irmãos? E lá, com o corpo glorificado,
A Bíblia diz que ainda nós estaremos trabalhando com o Senhor e governando com o Senhor, ou seja, até lá, só que lá é outra dimensão, é uma dimensão daquele que é perfeito, ao lado daquele que é perfeito, com o corpo perfeito. Mas aqui não terá vida fácil, amém? Não terá casamento fácil, não terá ministério fácil. E é por isso que hoje eu quero trabalhar, e o título é A Nossa Luta, e a tese que eu quero defender é essa. Essa é a luta que sempre existiu. Há uma luta, há uma batalha que sempre existiu na vida do ser humano, e não pensem vocês que é diferente. Agora, a grande questão é essa. Nós devemos fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Quem é que tem vencido o braço interior? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Aqui está o grande problema. A luta vai existir. Vamos ter que vencer um leão por dia. Mas a gente vence fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Aí a resposta é bem óbvia, é bem objetiva. Quando a gente faz apenas a nossa vontade, é óbvio que naufragaremos. Mas quando fazemos a vontade do Senhor, cremos nele, Deus vence por nós. Amém, meus irmãos? E aí você cria gosto de lutar as lutas de Deus, segundo os termos de Deus. Então hoje eu quero trabalhar essa mensagem com vocês, tanto em Deuteronômio 1 quanto no Números 14, porque ao fazer as minhas lições de casa, eu me lembrei de um livreto do doutor, pastor Russell Shedd, que ele falava sobre os nossos maiores inimigos que temos. E eu me lembro que nos meus dias de seminário, o pastor Enéas Tonini falava com muita frequência isso a nós também. Ele dizia que os maiores inimigos nossos são o diabo, o mundo e a nossa carne. E eu quero aqui destacar hoje o maior dos três, como o Dr. Shedd, o próprio pastor Enéas Tonini também dizia, o maior inimigo nosso é a nossa carne. É a nossa carne, porque o diabo já foi vencido na cruz. O mundo também já foi vencido pelo poder de Deus. Mas a nossa carne, ela precisa ser vencida. Deus já venceu por nós, mas nós precisamos participar diariamente. E aqui entra um ensino que é levar a nossa cruz, mortificar o nosso ego, se submeter à vontade de Deus. Então, por mais estranho que pareça, a nossa carne é o nosso maior adversário. E é curioso, porque precisamos cuidar da carne no sentido humano, precisamos cuidar, mas perceba que aqui não é que Deus deseja com que a gente se perca nisso ou que a gente seja masoquista. Não, é porque Deus deseja que a gente cuide da forma correta. Ou seja, o que é a forma correta segundo Deus? É cumprindo a vontade dele. Tá bom, meus irmãos? Então hoje a gente vai trabalhar aqui em 3 pontos. E o primeiro ponto é, o povo queria ou não conquistar Canaã? Essa é uma pergunta bem curiosa, né? Segundo lugar, vamos avaliar realmente o que eles mais desejavam, que era fazer a sua vontade. E por último, estaremos indo a um ideal sagrado, que é fazer a vontade de Deus. Bem simples, bem óbvio. Uma mensagem, eu diria, chover no molhado, né? Bem óbvio. Mas eu quero convidar vocês a lerem comigo. Números, ou melhor, Deuteronômio 1, 41 ao 46. Olha só como Moisés fala a essa nova geração, citando a velha geração. Então vocês responderam. Ora, foi eles que responderam ou foram os pais deles? Foram os pais dele. Mas essa mensagem era para eles? Era para eles. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Ponto final. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Ponto.
Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lute, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Versículo 43. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu a atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Percebam mais uma vez o que eu tinha dito na minha introdução. Deus está falando com a nova geração como se estivesse falando com a velha. Porque, irmãos, querendo ou não, nós somos os descendentes dessa história. Nós somos aqueles que damos continuação àquele legado. Mas voltando aqui e falando o meu primeiro ponto. O povo queria ou não conquistar Canaã? Ora, vamos ler o versículo 40? Olha só. Do mesmo capítulo 1. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus tinha dito, não tem jeito, vocês vão perecer no deserto. Deem meia volta e partam. Mas lembra que a gente vem trabalhando que esse povo, ele era um povo presunçoso, obstinado, rebelde, ou uma geração maligna ou má. E agora vamos lá para Números, capítulo de número 14, porque aí vai ficar um pouquinho mais claro essas questões. Deus tinha dito, voltem para o deserto, voltem para o Sinai, voltem. Mas eles têm crise de consciência. E eles dizem, não, agora a gente vai conquistar Canaã. Percebam, irmãos, guardem isso que é determinante. Olha como Deus vai realizando uma obra entre o povo no tempo real. A história foi dada. A Bíblia já tinha sido revelada, parte das promessas já tinha sido revelada. Mas Deus vai participando da vida daquele povo. Não é assim na nossa vida, irmãos? Não há uma caixinha. Você, no dia que você se converte, não tem uma caixinha que você pega aqui na igreja com o pastor e vai acontecer daquele formato. Tem uma caixinha? Não tem caixinha. Como que serão os milagres de Deus na nossa vida? Não sei. Vai acontecer? Vai. Deus vai estar conosco? Vai. Ele deseja estar conosco? Deseja. Como que tudo vai acontecer? Não me pergunte como. Uma coisa eu sei, Deus vai se revelar a cada um de nós. Deus vai se mostrar. Mais rápido na vida de um, mais lento na vida do outro, de uma forma inexplicável. Mas uma coisa é fato, Deus vai. Ora, Deus não tinha dito conquista Canaã, agora Deus está dizendo volta para o deserto? Foi isso que Deus disse. E por que Deus age assim? Porque Ele tem um método com cada um, com cada geração, com cada povo, cada história. Aquilo que aconteceu lá no deserto não acontecerá necessariamente conosco, mas é parecido. Então agora aqui em Números, capítulo 14, vai ficar bem mais claro. Vocês vão entender com mais detalhes. Desde o capítulo 13, depois vocês leiam em casa, aí vem o capítulo 14, todo esse contexto, explicando como que foi passo a passo. E agora, logo depois da intercessão de Moisés pelo povo, porque Deus tinha dito, olha, vou destruir esse povo, Moisés. E Moisés diz, não, Senhor, não destrói o povo. O que dirão as outras nações? O que dirão? E Deus então ouve a oração de Moisés. Nós entendemos que era um teste. Mas agora,
em Números capítulo 14, do versículo 20, olha só que interessante. O Senhor respondeu: eu o perdoarei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche a terra, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os meus sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Deixa eu gastar um tempo aqui explicando aqui a vocês. Deus estava dizendo para aquela nação, porque lembram, a gente está trabalhando no meu primeiro ponto. O que o povo queria? Queria conquistar Canaã ou não? Queria ou não queria? Oxe, que negócio é esse? Deus fala para eles, vai. Aí eles murmuram na tenda, não vamos conseguir, Senhor, o Senhor nos fez vir aqui para o deserto, para nos matar no deserto. E aí Deus manda Moisés falar com aquele povo, não tenham medo, lutem, mas o povo continua ali mastigando, né, nas coisas erradas, e Deus então se cansa. Meus irmãos, não foi assim de um dia para a noite, tá bom, meus irmãos? Essas histórias que a gente está lendo aqui, não foi um final de semana, é um período, tá? Entre os espias irem, voltarem, falarem nas tendas, falarem uns para os outros, inflamarem né, toda a congregação, levou um tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos, mas levou um tempo. E aqui o texto diz que Deus vê que eles passam dos limites por 10 vezes. O texto está dizendo, me colocaram à prova por 10 vezes. E eu fico me perguntando, por que 10, né? Poderia ser 7 vezes, poderia ser 14 vezes, poderia, mas para Deus aqui foi o suficiente. Eu entendo que o número 10, ele fecha um ciclo, né? Ele fecha um ciclo. Podem ver, irmãos, 10 anos, 20 anos, não é assim? O número 10, ele fecha um ciclo. E aqui é como se Deus estivesse dizendo, olha, mesmo que eu permitisse vocês se levantarem contra mim, vocês fariam isso sem parar. Então, por isso que Deus os condena, dizendo, olha, vocês não entrarão. Vocês não entrarão. No entanto, percebam que a intercessão de Moisés, que nós acabamos de ver lá em Deuteronômio, e agora em Números, fica claro que Deus está dizendo, eu vou perdoar esse povo. Em outras palavras, vocês vão para o céu. Vocês vão para o céu. Mas vamos lá, meus irmãos, você saiu do Egito para conquistar Canaã. Você não quer conquistar Canaã? Você quer conquistar Canaã. Mas aqui o que Deus está dizendo e está nos ensinando, olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o céu, mas a gente não vai desfrutar das promessas de Deus nessa terra. O que é maravilhoso é ir para o céu, mas o que é mais maravilhoso ainda é ver o céu nessa terra. Amém, meus irmãos? Concorda, meus irmãos? Estamos aqui dentro da igreja, servindo a Deus. Vamos parar por um momento e vamos pensar, ser crente é fácil ou não? Sejamos honestos, crentes de verdade, é fácil ou a gente, é tranquilo ser crente? Na igreja, na família, com os parentes opressos, com os amigos atribulados, né? Perdemos dinheiro muitas vezes porque não fazemos muitas vezes negócios indevidos, por quê? Porque somos crentes. Deixamos de fazer muitas vezes a nossa vontade. Por quê? É fácil? Não é fácil. Ora, a gente se sacrifica tanto, luta com o diabo, luta contra a nossa carne, contra esse mundo, para morrer no deserto. Não é isso que Deus espera de nós. Deus preparou para aqueles que o clamarem e o invocarem, Deus já deu a salvação. Eu acredito nisso e lá no céu a gente vai ter muita surpresa. Mas o desejo de Deus não é apenas nos levar para o céu, mas é nos ensinar a ver o céu hoje, na nossa vida. Ver Deus trabalhando na nossa história,
ver Deus mudando os nossos sentimentos, ver milagres acontecendo, milagres interiores, exteriores, vendo realmente o Senhor agir entre nós. Então o que Deus estava dizendo aqui para Moisés? Moisés, eu vou perdoar esse povo. No entanto, eles vão morrer no deserto. Eles vão perecer no deserto. Porque já há 10 vezes eles me provocaram. Continuemos a leitura aqui de Números, capítulo de número 14, versículo de número 24. Mas meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitavam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui para eles? Deus estava dizendo, olha, chega, não se fala mais nisso, me obedeça. Vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Mar Vermelho, vamos voltar para o Sinai. Vamos lá, de novo. O povo queria ou não conquistar Canaã? Sim ou não? Porque quando era para conquistar para valer, murmuraram. Quando Deus fala, não tem mais jeito, agora quer? Lembram de Tiago, que fala sobre não ficarmos com dúvidas, mentes divididas? Ou quando Elias também fala aos demais israelitas sobre não ficar pensando entre duas coisas, se Baal é Deus, sirvam a Baal, se o Senhor é Deus, sirvam o Senhor, não fiquem com dúvidas. Esse povo aqui, meus irmãos, eles não sabiam o que queriam, porque quando os espias vão lá e o inflamam, eles aceitam, e aí vem Deus, então os castiga, e agora eles, em outras palavras, meus irmãos, o que esse povo de fato queria? Por que eu estou fazendo essas colocações, meus irmãos? Só para vocês terem uma ideia, dos acontecimentos não foram assim tão, como eu disse, não foi de um dia para o outro. Houve um período. Vejam comigo agora, no versículo 37 e 38, desse mesmo capítulo. Olha só que interessante. Versículo de número 37 e 38. Olha o que Deus diz aqui. E estes homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Vamos lá, lembra que eu falei que as coisas não foi do dia para a noite. O pecado, irmãos, deixa eu tentar explicar aqui um pouco para vocês. O pecado exterior, ele só acontece depois de rompermos vários obstáculos interiores. Ninguém peca 10 vezes exteriormente, põe Deus à prova do dia para a noite, porque mudou o pensamento. Acordou segunda-feira de manhã e falou, não quero mais ser servo de Deus. Mas no domingo cantou no louvor, no domingo adorou, pregou, na segunda-feira de manhã acordou endemoniado. Não acontece assim. Nós seres humanos não somos assim. Se isso acontecer, é um desequilíbrio por parte da pessoa, ela não está bem mentalmente. O pecado nasce no coração, a gente consente com ele, flertamos com ele, damos espaço a ele, massageamos ele, nutrimos ele, e aí chega uma hora que se consolida fisicamente. Essa é uma história assim. Ao ler Números aqui, quando Deus usa agora Josué e Caleb para repreender o povo, e o povo aceita nas suas tendas aquelas informações negativas e se inflamam, vem Moisés de novo e os corrige, ou seja, tudo acontecendo. E as pessoas muitas vezes
se unindo ao erro. Sabe aquela ideia, como pode um crente pensar assim? É isso daqui. Como pode um servo de Deus falar tais coisas? Isso não aconteceu do dia para a noite, isso já foi acontecendo no coração. Em um dado momento ele teve coragem de assumir aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Mas percebam que antes de Deus até mesmo bater o martelo, até os 10 mensageiros do mal, que foram os 10 espias negativos, morreram subitamente. Será que Deus já não estava mostrando para todos? Meus filhos, abram os olhos, se quebrantem. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque Deus, Ele sempre vai sinalizar na nossa vida. A pergunta que fica aqui, daquele povo, eu quero usar a mesma pedagogia divina. O povo queria ou não entrar em Canaã? Ou seja, ele queria ou não conquistar as promessas? Vamos lá. Essa pergunta Deus faz para nós. Queremos ou não ver as promessas de Deus na nossa vida? Queremos ou não? Porque tem hora que Deus está dizendo para nós, vai e faça a obra, vai e ganhe vidas, vai e se santifique, que se consagre. E o irmão e a irmã, estão amarrados, presos a algumas coisas, e ninguém os move do lugar. Vem Deus, vem um anjo, vem a pregação, vem os ensinos, vem a vida, vem um monte de coisa, e o irmão não mexe, ele está parado, enterrando o talento, negando a obra, e aí vem Deus e diz, chega, agora eu não quero mais você. Ah, não, agora eu quero, Senhor, agora eu quero. Aí Deus dá uma outra ordem, recue, porque foi isso que Deus estava dizendo aqui, presta bastante atenção, agora a ordem de Deus foi, recue, guarde isso. Volte para trás. Aqui não é uma volta do covarde. É uma volta dando uma última chance. Volta para trás. E o que um grupo fez aqui, meus irmãos? Não, agora a gente vai conquistar a terra. Agora não adianta. Porque voltar para trás é cumprir a palavra de Deus. Conquistar agora é ir contra a vontade de Deus. Meus irmãos, o que Deus precisa fazer na nossa vida muitas vezes? Vamos lá, meus irmãos, vamos aplicar aqui esse primeiro ponto. Deus tem insistido conosco. Deus tem insistido, Deus tem nos dado chance. A gente quer ou não quer conquistar Canaã? Porque enquanto Deus está falando, enquanto Deus está nos ensinando, enquanto Deus está usando os Josués e os Calebes e os Moisés e os Arão, a gente está lá, não vou fazer, estou cansado, não quero mais saber, estou desanimado. E vai chegar uma hora que Deus vai falar, recue. Pastor, e o recuar é ruim? Não, esse recuar de todo não é ruim. Porque se você recua segundo a vontade de Deus, você está seguindo a palavra. Porque quem estava recuando aqui em tese era o próprio Deus. Eu voltarei ali para o Sinai, com a minha tenda. Mas o que diz o texto aqui, meus irmãos? O texto diz que um grupo se armou, e agora vamos para o segundo ponto. O que eles realmente queriam fazer? O que realmente eles queriam fazer? A resposta é bem óbvia. Eles queriam fazer apenas a sua própria vontade. Ai, aqui, irmãos, aqui é um golpe na jugular, nossa. Quantas são as vezes na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa igreja, que a gente só faz a nossa vontade. E fazer a vontade nossa pode ser igual a perecer, querendo lutar em nome de Deus. Porque vamos ver agora aqui, o versículo de número 41 do capítulo
ou melhor, versículo de número 39. Versículo de número 39. Olha só, que explica um pouco melhor. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Poderíamos dizer lágrimas de crocodilo. Vocês vão ver por quê. Versículo 40. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Estão tendo crise de consciência. Mas peraí, pastor. Os espias tinham ido, tinham inflamado. Josué e Caleb disse: vamos lá, a gente vai conquistar a terra. Deus foi conosco. Veio Moisés, falou: vão, podem ir, fiquem tranquilos. Não teve jeito, nada os mudou. Durante dias, semanas, quem sabe meses aqui em Cades Barneia, lembrando, Cades Barneia era divisa com Canaã, eles ficaram ali se remoendo, praguejando, murmurando, se inflamando, se envenenando, e agora Deus disse: chega, não tem mais jeito, pode voltar para o Sinai. E agora, no dia seguinte, presta bastante atenção mesmo, ler o texto bíblico é maravilhoso. No dia seguinte que Deus tinha dito: não tem mais jeito, eles choram. Mas qual que era a ordem de Deus? Pare, volte, não andem para frente. O que eles fizeram? Choram. Mas aí eu digo, é o choro do arrependimento? Não, é o choro do remorso. Tem uma grande diferença, viu, meus irmãos? Tem pessoas que muitas vezes dentro da igreja estão chorando, não é o choro do arrependimento, é do remorso. Como a gente distingue o arrependimento do remorso? Porque no arrependimento a pessoa faz a vontade de Deus, e no remorso continua fazendo a sua própria vontade. E aqui, o que de fato eles queriam? Fazer a sua própria vontade. Ser senhores da sua própria vida e do seu próprio destino. Meus irmãos, quando a gente se torna senhor de nós mesmos, nós não estamos nos tornando senhor de nós mesmos. Nós estamos nos tornando demônios de nós mesmos. Vou explicar para vocês, isso é forte, mas isso é pedagógico e é importante vocês saberem. Nós somos pecadores. A nossa vontade é para o mal. Seguir a nossa própria vontade é estar sobre a orientação do diabo. É por isso que Deus nos livra de nós mesmos. E Ele diz: siga-me. Pode ver que as palavras de Jesus é: siga-me. Seguir Jesus é fazê-lo Senhor de nós. Amém, meus irmãos? Quando nós nos tornamos senhores de nós mesmos, isso pode ser útil para essa vida, como eu disse, para os impérios, para as nossas brigas. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus segue uma outra orientação. Eles agora, no dia seguinte, se armam e vão para as montanhas. E aí, pastor? Deus estava dizendo: conquiste Canaã. Não quero. E agora Deus diz: não precisa mais, volte. Agora eu quero. É de rir, não é? É de rir. Mas vamos lá, meus irmãos. Dar um passo. Presta bastante atenção nessa frase. Dar um passo contra a palavra de Deus é igual a ir contra o próprio Deus. Eles estavam a um passo de Canaã, metaforicamente falando, é claro, estavam na divisa. Mas, mesmo a um passo, poderia ter escrito uma nova história, se antes eles tivessem sido obedientes. Agora, qual era a palavra de ordem? Volte. Mas o que eles quiseram? Não, vamos conquistar. E quando damos um passo contra a palavra de Deus, vamos contra o próprio Deus. Isso é igual a morrer no deserto.
forte, não? Vejamos, continuemos aqui o texto, versículo 40 do capítulo 14 de Números. Na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa, disseram: subiremos para o lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Olha, eles usam até o nome de Deus, crentes bom, né? Crente bom. Não, foi o lugar que Deus disse, estou cumprindo a vontade de Deus. Percebam, irmãos, fazemos ou não fazemos as mesmas coisas? Quantas são as vezes que Deus está dizendo para nós o que realmente você quer? O que realmente você quer? E aí Deus nos mostra na nossa própria experiência, e muitas vezes a gente não se dá por vencido, e aí Ele permite com que a gente aprenda. Felizes são aqueles que aprendem, e infelizes são aqueles que vivem caindo nos mesmos erros. Porque agora eles demonstraram para todos o que eles queriam, e o que eles queriam era fazer apenas a sua vontade e não a de Deus. Guarde isso, meus irmãos. Nós podemos estar dentro da igreja querendo usar Deus. Sim. Queremos fazer de Deus o nosso escravo. Queremos fazer de Deus o nosso ídolo. Servimos a Deus para que Ele cumpra alguma coisa para nós. Meus irmãos, quem segue a Deus dessa forma não conheceu o Eterno. Somos nós que o adoramos, somos nós que o servimos, somos nós que o obedecemos. E Ele terá o melhor para cada um de nós. Quantas pessoas vocês já viram na vida que disseram: não, eu vou fazer porque Deus está me guiando, eu vou... Não é assim? E o resultado? E deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, viu, meus irmãos? Quando chega alguém para mim, que está tomando uma decisão e diz: não, pastor, o Espírito Santo está me dizendo, eu não digo mais nada. Eu não vou questionar o Espírito Santo, né? Quem sou eu para questionar o Espírito Santo? Agora deixa eu te dizer aqui, para te ensinar. Em quase todas as vezes, eu vi esses mesmos irmãos e irmãs quebrarem a cara, enterrarem os dons, pagarem um preço altíssimo, e vocês sabem das histórias. Eu não preciso ensinar. Quando alguém chega e fala: porque Deus me disse, pastor, eu falei: então acabou o nosso diálogo, e eu sou seu pastor, eu não sou seu Deus. Não tenho mais nada para te falar, filho. Se Deus está dizendo para você ir, vai. Se Deus está dizendo para você ficar, fica. Se Deus está dizendo para você caminhar, caminha. Se Deus está dizendo para você deitar, deita. Quem sou eu? Pastor, Deus está falando para eu plantar bananeira. Planta. Ué, eu não posso fazer mais nada, irmãos. Você já apelou para Deus. Guardem isso, irmãos. Quando a gente apela para Deus, a gente está indo para um pleito que não tem mais a ver com o pastor. Irmãos, eu não posso apelar para Deus aqui quando eu quero que vocês façam a minha vontade. Porque na hora que eu falo: Deus mandou vocês fazerem. Ah, se não foi Deus. Ai de mim, pastor. Percebam como o pastorado é muito difícil. Eu tenho que ensinar o caminho. Eu não posso dizer... Eu não posso, por exemplo, fazer dívidas e falar: Deus quer que a gente pague, jogando a conta na mão de vocês. Estão entendendo? É muito fácil isso. Qualquer tolo faz. Qualquer bandido faz. A gente tem que falar o que Deus diz, que Deus ensina. Por isso que a gente não pode usar o nome do Senhor em vão. O que eles de fato queriam era fazer a sua vontade. Vamos continuar, está ficando interessante. Pois cometemos pecado. Versículo 41. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Agora vamos lá. Vamos ir aqui naqueles dias. Moisés, aos 120 anos, apoiado de Josué, de Caleb do outro lado, possivelmente com uma muleta, bem velhinho. Esses
que estão tendo crise de consciência, deviam estar pensando assim, não, Moisés está gagá. Porque Moisés tinha dito para a gente conquistar. Aí a gente deu uma derrapada, Moisés agora disse para a gente não conquistar. Mas agora a gente quer. Agora eu quero a bênção, agora eu quero. Mas a bênção estava onde agora? O que Deus tinha dito? Que a bênção estava onde agora? Lá no Mar Vermelho, lá no Monte Sinai. Volta. Irmãos, obedecer uma palavra de Deus é pedir para que a presença de Deus nos acompanhe. Vamos aplicar na nossa vida, meus irmãos. Dia a dia. Tem vezes que a gente não quer perdoar. Você pode perdoar ou não. Quem te feriu. Eu sei que é difícil perdoar quem nos fere, ainda mais se a gente ama muito aquela pessoa. Mas vem cá, você está obedecendo a palavra de Deus ou não? Porque de repente você está nas suas razões, que nem o povo. Você está nas suas razões. E as suas razões, para qualquer um você vai convencer. Mas tem uma única pessoa que você não vai convencer, que é Deus. Quantas são as vezes que Deus está dizendo, vai e perdoa. Para de bobeira. Você está acabando com a sua própria vida. Ama essa pessoa. E a gente está assim, não, eu já amei demais, estou cansado de amar. E a gente está nas nossas razões, cumprindo as nossas vontades. E quando negamos uma sequer vontade de Deus, é igual a perecer no deserto. Porque negar uma instrução sagrada é negar a presença de Deus conosco. Não tenha medo, filho, cumpra a vontade. A Bíblia não está dizendo para nós que será fácil, mas eu digo sem medo de errar, será melhor. E aqui Moisés, que não estava gagá, disse, não faça isso. Perceba, olha como Deus é bondoso, pôs o velhinho mais uma vez na frente desse grupo, dizendo, não vão. Mas Moisés não era para ir, era, mas acabou. Agora a palavra de comando de Deus mudou. Deus fez isso conosco, meus irmãos. Meus irmãos, olha, eu não tenho dúvida que vocês passarão por experiências assim. Tem hora que Deus vai falar, filho, eu quero que você faça, filho, eu quero que você faça, filha, eu quero que você faça. Mas vai ter hora que Deus vai falar assim, filha, senta, aquieta-se, não faça nada, só me adora, só glorifica o meu nome. Agora eu quero trabalhar, Senhor, agora eu quero cantar, Senhor, agora, não. Aí talvez você diga, mas pastor, a obra não tem pressa. Não, meus irmãos, a obra de Deus não tem pressa, a obra de Deus tem que ter temor. Amém, meus irmãos? Quem é que tem pressa? Deus tem pressa? Deus é ansioso? O Espírito Santo, está sofrendo de ansiedade? Não, meus irmãos. Tudo acontece na hora certa. Basta eu e você termos temor. Se Deus está mandando irmos, vamos. Se Deus está mandando parar, vamos parar. Se Deus está mandando voltar, vamos voltar. É isso que Deus fala conosco. Quantas são as vezes na nossa vida, meus irmãos? Sejamos honestos. Das formas mais práticas. Das maneiras mais variadas. Que a gente vai trocando alho por bugalho o tempo todo. E aqui Moisés disse, porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor. Irmãos, vamos pensar aqui, vamos se colocar no lugar de Moisés. Moisés não era o Senhor. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu me permitir aqui também ser um representante, o pequenino Moisés. Muitas vezes quando a gente fala, meus irmãos, eu também tenho que me incluir. A igreja, o pastorado, não tem a ver com o pastor, irmãos. Tem a ver com Deus na nossa vida. Quantas são as vezes que a gente está conscientemente sabendo que algo está dando errado e a gente está insistindo. Não, meus irmãos. Isso não terá sucesso, disse Moisés. Continuemos, 42. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Guarde isso. Aonde Deus está? Guarde isso. Deus está onde Ele liberou uma palavra. Se Deus liberou uma palavra, só cumpra a palavra. Deus não está perguntando se será fácil para nós.
Eu não gosto de mortificar a minha carne. Eu gosto de fazer a vontade da minha carne. Tem opção? Tenho. Mas e aí? Escolho a minha? Não, óbvio que não. Senão eu vou morrer. Aonde? No deserto. Vou enterrar os meus talentos. Vou morrer na praia. Não, então não tem opção. Tenho porque Deus me deu liberdade, mas não tenho porque não será o caminho da bênção. Ou seja, aonde Deus está, meus irmãos? Deus está aonde Ele liberou a sua palavra. Não subam, porque o Senhor não estará com vocês. Mas eles, lembra que eu falei? O povo quer ou não quer? Não queria, né? Agora quer. Agora não tem mais jeito. Deus não vai acompanhar. Percebam, irmãos, tem vezes na nossa vida que é assim. Se Deus está dizendo para a gente não fazer. Por isso aqui, deixa eu até ensinar uma coisa bem íntima para vocês. Orem, meus irmãos. Orem. Orem. Orem e ouçam de Deus. Orem e ouçam do Espírito. Tem vezes que vocês agirão de uma forma e tem vezes que agirão de outra forma. Não me pergunte o porquê. Porque é Deus orientando a nossa vida. É Deus conduzindo o nosso viver. Não me pergunte como Ele faz isso. Ele faz. E por que tem vezes que Deus muda até na nossa experiência pessoal? Porque Ele quer se revelar para mim e para você como uma pessoa íntima. Perceba, nós não estamos aqui numa religião apenas. Nós estamos num projeto de intimidade com o Eterno. E o Eterno quer nos conduzir no colo. O Eterno quer nos conduzir nos planos. O Eterno quer nos ensinar na prova. O Eterno quer nos moldar, porque de fato somos barro. E Ele é o oleiro. Aleluias. E aqui Deus tinha dito: não vão, porque eu não estarei com vocês. Continuando. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Ora, mas a palavra não era que venceria o inimigo? Mas agora Deus estava dando uma outra palavra. Se você for, você vai ser derrotado. 43. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Forte isso ou não? Dar um passo aonde Deus não está é igual a perecer. Dar muitos passos aonde Deus está é sobreviver, vencer e prosperar. Amém, meus irmãos? Porque quem eram os únicos aqui que não faziam parte dessa comitiva? Josué e Caleb. Josué e Caleb falou: podem ir, vão, não, pode, de manhã, estão arrumadinhos, né? Limpinho, as espadas, né? Todas polidas, afiadas. Fulano, tchau, Deus abençoe, eu não vou ver mais vocês. Ô Caleb, o que você está falando? Está gorando? Não, é porque Moisés disse que se vocês fossem, vocês não voltariam. Mas não era para conquistar, era, mas Deus mudou. Deus deu uma outra ordem. Deus está dando agora uma nova estratégia, que é para a gente voltar para onde? Para o Sinai, porque é ali que ele está. Tchau, ô José, ô fulano, ô Jacó, Deus abençoe, a gente se vê lá no céu, tá bom? Todo arrumadinho, cheio de vontade, né? Eu imagino eles não indo para a batalha como um fracote. Não, Deus é conosco, falando palavras, né, de luta, de batalha. Mas Josué e Caleb não faziam parte desse time. Porque eles queriam o quê? Não, eu quero a tenda. Que tenda? A tenda da congregação. Eu quero o quê? A presença de Deus. Eu quero estar do lado do servo do Senhor. Continuemos. 44. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Olha só que interessante, irmãos.
Quando a gente faz umas lições de casa, essa palavra no hebraico significa ormá, devoção. Mas ela também significa um lugar devastado ou condenado, um lugar dedicado à destruição. Eu quero pegar aqui emprestada essa expressão, um lugar devastado. Fazer algo que não é da vontade de Deus é igual a lugar devastado, condenado ou dedicado à destruição. Aqui, esses que quiseram conquistar Canaã na força do seu braço, pereceram. Pereceram e não teve jeito. E agora, a nuvem que cobria o tabernáculo, a coluna de fogo que se acendia nas noites do tabernáculo, os dirigiram até o Sinai. E agora, meu terceiro e último ponto, o ideal sagrado. Qual que é o grande ideal sagrado para a nossa vida, meus irmãos? Fazer apenas a vontade de Deus. Eu me lembro que eu conversava com um jovem em certa ocasião, ele disse assim, pô, mas fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, parece que Deus está me destruindo, porque Ele está me pedindo algo na marra. Guardem isso, meus irmãos. Jamais você verá alguém que faz a vontade de Deus não ter uma vida de realizações. Todos que se rendem a Deus de todo o coração para cumprir a vontade de Deus têm uma vida de muitas realizações. Amém, meus irmãos? E por que eu estou dizendo isso? Quero passar aqui, nesse último ponto, já estou concluindo, algo importantíssimo que eu aprendi com o pastor Edson Rebustini. Certa ocasião ele disse o seguinte, para a gente entender aquilo que está em Mateus 6,33, que diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça é muito grande, né? Tem hora que a gente se perde nisso. Mas tente trazer o reino de Deus e a sua justiça para a sua vida e para a sua família e para a nossa igreja. Aí a gente diminui um pouco essa área de atuação do reino. Mas quando a gente pensa, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É fazer a vontade de Deus. Então, o pastor Edson Rebustini deu 5 dicas que seriam as grandes prioridades da nossa vida. E eu concordo com ele e eu sempre que posso ensino. A primeira coisa, meus irmãos, para a gente nunca perder essa ideia do que é prioridade na nossa vida, é a pessoa de Deus. Ou seja, na palma de uma mão a gente resolve essa questão. O que nós devemos colocar como prioridade da nossa vida? Deus, sobretudo. Deus sobre tudo. Eu estou colocando realmente a Deus além de mim? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa vontade na frente e pede, Deus abençoa. Tem hora que Deus abençoa. Mas tem hora que Deus está dizendo, para e volta. E a gente está, não Deus, é tua obra, Senhor. Eu vou evangelizar, mas Deus está dizendo, não é agora. Ora mais, jejua mais, se consagra mais. E a gente está dizendo, não, a obra de Deus está em pressa. E aí, meus irmãos, o preço será alto. Deus muitas vezes está dizendo para a gente algo e a gente não está ouvindo. Então, primeira coisa, como prioridade da nossa vida é Deus. Segunda coisa, como prioridade, irmãos, na nossa vida, a nossa família. Guarde isso, irmãos. Cuidar de alguém é viver um milagre diariamente. Quantos são aqueles que foram frutos de famílias destruídas porque nem o pai cuidava da mãe, nem a mãe cuidava do marido, nem pai e mãe cuidava dos filhos, tudo cresceu ali bagunçado, misturado, e você hoje tem viroses dessa criação bagunçada, você não tem referências boas. Cuidar de alguém é já viver um grande milagre. Ser um bom pai é viver um grande milagre. Ser uma boa mãe é ser um grande milagre. Ser bons filhos e cuidar bem dos filhos é ver um grande milagre. Pode ver que a família
é o grande embrião da sociedade. É o grande protótipo de uma sociedade forte. Famílias fortes, cidade forte, igreja forte, nação forte. Tudo começa no núcleo chamado família. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Põe isso como prioridade, sua família. Faça de tudo pela sua família. Mas jamais negue a Deus, é óbvio. Mas faça de tudo. Porque Deus te deu a sua esposa, então faça de tudo para cuidar dela, preparar um futuro para ela, deixar um arrimo para ela. Se você faltar amanhã, pelo menos alguma coisa digna para ela, e vice-versa, irmã. Faça de tudo pelo seu marido. Quantos são aqueles que vivem um casamento frustrado? Porque se o marido não fizer o gosto da mulher, a mulher dá piti, ou vice-versa. Percebam? Quer fazer a vontade de si. É claro, você tem que buscar o seu ideal, mas não é essa a proposta. Faça de tudo pela sua família e pelos seus filhos. Tudo que você tem, tudo que você está deixando vai ficar para a sua família, meu irmão. Pastor, mas meus filhos não são tudo aquilo. Tudo bem. Trabalhe para que eles se tornem tudo aquilo. Acabou. Você não tem opção. Cuide deles e seja o melhor pai, a melhor mãe, e você, filho, seja os melhores filhos. Terceira prioridade. Aí vem uma coisa bem legal. Ministério. Ou melhor, desculpa. Terceira prioridade, trabalho. Trabalho. Deus, família e trabalho. Percebam quantas são as pessoas que invertem. Colocam o trabalho à frente da família. Não. Do que vale ter um trabalho e ter dinheiro se não tem família? Está no terceiro casamento? Está no quinto casamento? Geralmente, quando eu recebo aqui algumas pessoas que já passou pelo segundo casamento, eu já digo para a pessoa assim, ó, daqui, se tiver divórcio, vai criar gato. Cria gato. Não tem mais jeito. Meu irmão, virou pouca vergonha, não é verdade? Vai criar gato. Cachorro, se preferir. Porque, irmão, ficar nesse negócio, casa 5, 10, 15 vezes, que negócio é esse? Está errado, irmãos. Temos que levar a sério a Bíblia. Não estou dizendo que a gente não vai receber pessoas assim, porque infelizmente a gente muitas vezes recebe pessoas que já passaram por 2 casamentos. Aí eu brinco, né? Está disposto a criar gato? Porque se romper esse, cria gato. Dando essa ideia do quê? A gente não pode ficar brincando. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Porque com o trabalho você cuida da família. Quarto lugar, ministério. Opa, pastor, mas peraí, o senhor não disse que Deus estava em primeiro lugar? Tá. Por que ministério está em quarto lugar? Porque não adianta, meu irmão, você querer fazer ministério se você não tem uma família organizada, se você não tem um trabalho para pagar suas contas. Não, estou fazendo a obra. Não, vamos lá. Quanta gente fica dentro da igreja e é vagabundo com toda a expressão da palavra? Porque não quer trabalhar, porque a igreja é uma boa ocupação. Não, vou lá para a igreja fazer obra. Não, fica cozinhando frango na igreja. Não estou dizendo que... Eu estou dizendo de uma forma geral, irmãos. Vocês sabem disso, vocês conhecem pessoas assim. Graças a Deus que na igreja os irmãos são bem resolvidos sobre essa questão. Mas quantas pessoas gostam de ficar orando na casa da vizinha? Porque não quer fazer a comida, porque não quer limpar a casa. É claro, limpar a casa dá trabalho. Fazer comida para a família dá trabalho. Não, então eu vou ficar na vizinha, conversando, tendo comunhão. Que comunhão nada? Isso daí é cozinhando galo velho. Isso daí é preguiça. Ou seja, perceba, o ministério tem que estar em quarto lugar quando está estruturado. O pastor tem o trabalho do ministério, o ministério do trabalho. Quem é chamado é diferente essa questão. Mas via de regra, irmãos, esse é o padrão. E o quinto lugar? O hobby, as demais coisas. Ponha isso na sua vida com essas prioridades e você vai ver se você não vai conquistar todas as suas Canaãs. Amém, meus irmãos? Deus em primeiro lugar. Família. Trabalho. Ministério. E as demais coisas. Percebam como a gente vira essas coisas, não é? Põe o hobby na frente, o gosto. Hoje, ainda mais com as redes sociais, o hobby virou tudo. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa vida. E a gente vai colocando as coisas tudo sem ordem. E para eu fechar aqui, eu queria deixar isso para vocês e dar os exemplos daqueles que viveram a vontade de Deus. Moisés, meus irmãos. Moisés não queriam ver esses daqui perecendo.
Josué e Calebe também, os exemplos. Esse texto é muito legal porque ele nos ensina a gente realmente ver as nossas reais motivações. O que será que queremos mesmo? E para eu ilustrar e fechar, eu queria usar o apóstolo Paulo. Que Paulo, eu acho que tem um tempero gostoso para nós no Novo Testamento. Porque Paulo, enquanto ele ainda era Saulo, um judeu, ele só fazia a vontade dele. E o que aconteceu com ele? Morreu no deserto. Mas e aí, na estrada de Damasco, ele se encontra com o Senhor. E o que acontece com Paulo? Aí, a gente já conhece a história. Ele começou a fazer a vontade de Deus. E a vida de Paulo? A vida de Paulo é lapidar. Eu deixo essa mensagem ao coração dos irmãos, porque temos uma luta de sempre. Aquele povo queria ou não conquistar Canaã? E você? Quer ou não conquistar Canaã? Nós temos feito que vontade? Essa é a pergunta. A vontade de Deus ou a nossa vontade? E jamais se esqueçam do ideal sagrado. Cumprir a vontade de Deus o tempo todo. Quando tiver difícil para você, se lance nos pés dele, se agarre nos pés do Nazareno e peça ajuda. E o Senhor vai te ajudar, como Ele tem nos ajudado. E a gente vai vencer, dia a dia. Vamos ver um milagre aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, na nossa família. E o tempo vai passar e a gente vai sentir a presença de Deus do nosso lado. Não percam a presença de Deus por nada. Não percam. Deixa Deus te acompanhar em tudo. E lembrem-se, irmãos, que muitas vezes na nossa experiência de vida a gente vai errar. Mas quando errar, seja ensinável. Peça perdão e volte. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa reflexão. E por essa história, tanto de Números, quanto de Deuteronômio. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a ver a Tua presença ao nosso lado, entre nós, em nós. Ó Deus, livra-nos de pensamentos repletos de dúvida, de um coração duro. Ó Deus, livra-nos, Pai. Eu te peço, tenha misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, da minha vida, desse aprisco, e continue nos dando, sobretudo, Senhor, uma palavra Tua. E, principalmente, nos ajuda a cumprir com a Tua palavra. Porque no momento que estivermos cumprindo a Tua palavra, o Senhor estará conosco. E é isso que queremos, enquanto vivemos, estarmos na Tua presença e desfrutarmos da comunhão contigo. Aonde quer que estejamos, desejamos viver apenas na Tua presença. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava, senti no meu coração de dizer uma palavra a vocês. Não pense que não há jeito para você. Não diga no seu coração, minha vida toda eu fui assim, não tem mais jeito. Não aceite essa frase. Se humilhe diante do Senhor. Peça para Deus, me ajuda. Há jeito para nós. Houve jeito para Josué. Houve jeito para Calebe. Houve jeito para Moisés. Houve jeito para Paulo. Há jeito para você. Não se agarre a um passado, mas se agarre ao Nazareno. E deixe Ele escrever a tua história. Com Deus sempre será melhor e sempre será especial. Vale a pena. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém.
Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. E obrigado aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham das redes sociais. Que Deus te abençoe muito. Está encerrado o nosso culto, podem se abraçar, meus irmãos.